jornalista Luiz Eduardo Oliva trabalhou como repórter da sucursal do jornal Tribuna da Bahia, em Aracaju. Ali, ele aprendeu importantes lições de jornalismo que nos conta neste vídeo de memórias que acompanhamos a partir de agora. Quando eu vou lá para a Tribuna da Bahia, para a sucursal, estou conversando lá com Eanes, aí tinha um cara lá e ele apresentou, olha, aqui é filho de um jornalista daqui de Sergipe, esse aqui, filho do professor Silvério. Era um cara chamado Valverde, não é Valverde o daqui não, eu não me lembro do nome dele direito como é que era um baixinho, baiano, que foi mandado pela Tribuna da Bahia para vir uma vez por semana, 2 vezes por semana, para vir ser o jornalista. Eanes era o empresário. E Valverde era o jornalista para cuidar da sucursal da Tribuna da Bahia aqui. Valverde olha para nós dois, vê a gente com aquele interesse e diz, ô menino, vocês não querem ser foca da Tribuna da Bahia? Eu tomei um susto. Sem que nem para quê. Vocês não querem ser foca? Aí eu disse, como? Ele disse, quero. Aí ele disse, então, amanhã de tarde, se apresentem aqui, 2 horas da tarde. Eu, então, me apresento no dia seguinte. Quando eu apresento no dia seguinte, eu chego lá com uma camisa da Hering, uma malinha pequena, metade do umbigo de fora, calça boca de sino e um tamanco, que era a roupa que eu andava na época. Valverde me olhou, então que ano é isso? É 70, eu acho que é 70. E quando eu chego lá, ele olhou e disse, olha, o jornalista não pode se apresentar assim. Você tem que vir com a roupa mais arrumada, não pode ser de tamanco, não pode ser não sei o quê, papapá. Aí disse, agora tem o seguinte, eu quero dizer para vocês o seguinte, e vocês têm que saber que a Tribuna da Bahia é um jornal diferente, inovador. A gente só vai tratar doutor, quem tiver doutorado, ou se for médico exercendo a profissão. Porque é uma tradição de doutor e porque passou 6 anos diferente dos outros cursos. Me lembro disso. Você não vai tratar a esposa do governador. Você vai tratar igual a mulher do governador. Jesus na cruz, eu nunca esqueci isso, Jesus na cruz não disse, mãe, eis aí, ele não usa esposa hora nenhuma, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Jesus traz a palavra mulher, essa história de esposa é forçado. Vocês vão saber aquela regrinha, quem, onde, quando, porquê, deu aula. E tinha, infelizmente meu cunhado jogou fora, e ele tinha uma pauta linda, que eu guardava isso, pequenininha, exatamente desse tamanho, assim, com o nome Tribuna da Bahia, o nome do repórter, quem mandou, e aqui vinha a pauta. Você recebia, ele deixava essas pautas prontas, vá cobrir, não sei o que, sei lá, pergunte sobre isso, sobre aquilo, isso aqui, inove, pergunte mais, papapá. Você faria, subia e trazia de volta. Eu, então, vou e começo a receber as demandas, eu e Luiz Carlos, cada um lado para outro. Combinou-se um pagamento para a gente, depois que os primeiros resultados vieram e ele começou a gostar. Naturalmente, com erros de português que ele corrigia. Eu, então, começo a receber uma série de missões. Uma missão que eu já contei a você é aquela missão que eu chego para entrevistar que eu acho que não precisa repetir, não sei se você faz uma montagem, que eu conto quando eu cheguei para entrevistar seu Amintas Garcês, cunhado de Paulo Barreto Menezes, que era o secretário da administração no 16º ou 17º mandato do Maria Feliciana. Ele me recebe como cara quando eu entro, quando ele me vê, só para resumir, quando ele me vê, imediatamente, quando eu anuncio que era o repórter da Tribuna da Bahia, não demorou, tinha outras pessoas esperando, eu fui logo o primeiro a entrar, passando pela frente de todo mundo. Não sei como é que justificou lá na época, mas na época no regime militar ninguém discutia com a autoridade o que ele dissesse que era. E eu entro, quando eu entrei para falar com ele, ele
com a cabeça baixa, escrevendo, entre os óculos, assim, ele disse: quem é lá? Quem é lá? Quem é lá? Eu nunca disse: quem é lá? Quem é lá? Eu disse: vim entrevistar o senhor. Mas por quê? Mas por quê? Eu digo: eu sou repórter da Bahia. O quê? Eu pensei que era uma. Me manda um menino? Me manda um menino me fazer entrevista da Tribuna da Bahia. Aí eu dei de ombros, né? Já vermelho, nervoso, diante de uma autoridade, um menino entrevistando. Realmente, eu também, já fui autoridade, você também foi autoridade, e você ia ficar desconfiado. Que porra, o cara manda um menino, e eu era um menino. Eu fiz a matéria, ele me respondeu que ele era meio caga-raiva, pai de Rudiar. Eu acho que era meio caga-raiva, não sei, pela forma como me atendeu. E Rudiar é um amor de pessoa. Ele aí me atende com uma certa aspereza depois, me dá as entrevistas, e depois tem uma impaciência. Chamou alguém, não quis responder mais as perguntas, eu volto, disse a Valverde, prepara a matéria, e diga aí. Sobre tais e tais assuntos, o secretário se negou a responder. E eu fiz como ele mandou. No dia seguinte, o jornal chega, 1h da tarde, eu chego para trabalhar, uma pauta, Valverde, vai lá e cubra o resto da matéria. Era lá a pautinha dele escrita. Põe o jornal embaixo do braço e leva para o secretário. Eu pus o jornal embaixo do braço. Realmente, diga assim, que é o secretário, que é o repórter da Tribuna da Bahia. No primeiro dia, eu fui atendido com 1 segundo, no segundo dia, eu fui atendido 3 horas depois, mais ou menos. Ou seja, ele disse: aquele menino, e eu comi, eu acho que Valverde, já sabendo, não me deu mais nenhuma pauta. E eu aprendi ali o tédio da espera. Espera é longa, mas aquela espera é longa, espero chorando, espero cantando. Então, menina bonita, aquela música, né? E eu esperei, quando eu entrei, ele olhou novamente: que lá, não já disse tudo? É todo dia agora assim, é? Eu olhei para ele, aí disse: o senhor viu a matéria? E saiu? Eu disse: saiu. Quando ele ouviu que saiu, que olhou, Tribuna da Bahia, que arregalou os olhos, aonde? Eu disse: está na parte do Sergipe. Aí foi ávido. Quando ele viu o secretário, de forma, os olhos brigados. Foi lendo. Quando chega aqui no meio, sobre tais e tais assuntos, o secretário se negou a responder. Ele sapateou nas tamancas, só faltou pular na minha jugular. O que era alegria se transformou num momento de raiva. Ele aí, quando ele chega para mim, aquela coisa toda, eu não ameguei a responder nada, não, você vem para aqui, eu lhe recebo. Eu disse: não, eu perguntei ao senhor, o senhor disse que não. Agora, o senhor ainda está em tempo. Eu vim aqui exatamente para o senhor responder esses outros assuntos. Então, vamos lá. Eu respondi, e aí, no dia seguinte, leva lá para o secretário. Aí eu levei, ele já não demorei tanto. Quando eu levei, que ele leu, sem crítica nenhuma, ele viu, e a essa altura o governador já tinha chamado ele, muitas pessoas, afinal de contas ele já estava saindo na Tribuna da Bahia, para além da imprensa restrita do Sergipe, da Gazeta, do Diário de Aracaju, etc. E ele teve aquele momento, os 15 minutos de fama dele, e passou desde então a me tratar muito bem. Durante o período em que eu fui repórter, eu fui muito bem tratado por seu Amitas Garcês, salvo esses episódios. Daí eu começo a fazer. Só que me encheu o saco, que Hernandes não pagava nem promessa santa. Que Deus o tenha, você está indo da vida. E eu trabalhei sem receber um tostão. Eu me aborreci, pavio curto que era. Luiz Carlos continuou. Parece que Luiz Carlos ainda foi contratado. Eu deixei, ficou só Luiz Carlos. Ou, não sei se ele chamou que só ia poder ter um contratado. E aí eu mesmo já não queria, eu acho que foi mais ou menos isso. E Luiz Carlos ficou e eu caí fora. Luiz Carlos penou, mas depois parece que Luiz Carlos recebeu. E eu fiquei sem jornalismo.